Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento que nos proporciona, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que vamos desenvolvendo de forma solitária, com grande dificuldade, de ir nos conhecendo e nos retificando, nos melhorando. E os irmãos se mantenham do nosso lado, nos inspirando a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que estendam o seu olhar carinhoso, compassivo aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos da mediunidade, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos de desesperança, de desconsolo, de dor. Que a paz do Mestre Jesus inunde os nossos corações e que a luz do Mestre se derrame sobre nós, nos permitindo um estudo proveitoso, um entendimento mais amplo e mais profundo. Nós estamos estudando o capítulo 4, né, do Livro dos Espíritos, a parte quarta do Livro dos Espíritos, né, que tem por título As Esperanças e Consolações. E nos 3 primeiros vídeos nós estudamos o capítulo 1, né, Penas e Gozos Terrestres. Hoje nós iniciamos, então, o estudo do capítulo 2 da parte 4, né, Penas e Gozos Futuros. A título de introdução, nós temos grande dificuldade para entender as ocorrências da existência física e os seus propósitos, os propósitos dessas ocorrências para o nosso adiantamento moral rumo à perfeição, o nosso grande objetivo, né? Então, a contribuição que essas ocorrências trazem para nós no sentido de progredirmos. O estudo do capítulo 1, os 3 primeiros vídeos, né, oferece novos pontos de vista que nos permitem uma melhor compreensão do plano reencarnatório, né, o porquê das coisas na vivência física. Quando se trata de futuro, quando o espírito desencarnado torna ao seu estado e ao seu meio natural, aí a insegurança e o temor se apresentam. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo. E isso é muito natural. Existência eterna, né? Nós não podemos nos limitar ao momento presente. É prudente que a gente esteja com a visão voltada para o futuro. Qualquer que seja a importância que nós liguemos à vida presente, nós não podemos nos furtar a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, o quanto ela é precária. Pois, a cada instante, nós estamos sujeitos a interromper essa vivência na carne. Nenhuma certeza nós temos acerca do dia seguinte. Que será dele, ou que será de nós, após um instante fatal? Essa questão é grave, né? Porque não se trata de falarmos de alguns momentos, de alguns dias, alguns meses. Nós estamos falando de eternidade. Aquele que tem que passar um tempo longe, fora de casa, sempre se preocupa com as providências que deve adotar para essa permanência fora do seu ambiente doméstico. Quanto mais, né, nós não devemos nos preocupar, né, quando nós nos vemos deixando esse mundo. O livro, lá no Livro dos Espíritos, essa colocação que eu estou
que eu estou fazendo para vocês, ela está transcrita, né, da questão 959, lá ele diz, deixando este mundo uma vez que é para sempre, no que eu discordo, porque no nosso estágio, a saída deste mundo físico não é para sempre, nós ainda necessitamos da reencarnação, ainda temos muitos acertos para fazer, mas de qualquer maneira, né, nós estamos deixando uma coisa que nós conhecemos e dominamos, né, por algo que a gente tem incerteza. Quando se fala de penas e gozos futuros, né, aí a gente tem uma certa dificuldade. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no número 11, Instruções dos Espíritos, é levantada uma verdade que é inconteste para todos nós. Nós temos uma grande dificuldade de entender a natureza dos gozos futuros, né? Enquanto a gente aceita com uma naturalidade muito grande, a gente enxerga com uma naturalidade muito, muito grande as imagens pintadas do inferno. Conseguir a percepção exata do que seja o paraíso, vamos usar o termo, né? Conseguir essa percepção exata, para nós é muito difícil. A gente não tem essa, vamos dizer assim, essa habilidade de compreender. Mas quando fala de inferno, de sofrimento, a gente tem uma facilidade tremenda. Os espíritos superiores, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles argumentam, né, que isso se dá, essa dificuldade de entender o paraíso e essa facilidade de entender o inferno, a gente ter isso se dá porque nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos, né? E como nós somos ainda inferiores, né, ainda suportamos penas e misérias, fica mais fácil para nós reconhecer os tormentos do inferno e muito mais difícil antever as claridades celestes. Está mais ao nosso nível o sofrimento do que os gozos. À medida que o espírito se eleva, né, e se depura, aí o horizonte ilumina-se, fica mais amplo. E nós compreendemos o bem que está diante de nós, assim como nós conseguimos compreender também o mal que ficou atrás de nós. Esse capítulo, capítulo 2, das penas e gozos futuros, da quarta parte do Livro dos Espíritos, ele aborda exatamente essa temática, né? Facilitando que a gente entenda que com a continuidade da vida é consequente que o resultado das nossas ações atuais, do presente, se reflitam na nossa condição futura. Então, a vida é uma sequência, né, caracterizada por existência no plano físico, existência no plano espiritual. Existe vamos dizer assim, uma linha de separação entre as existências, mas a vida é contínua. Então, é fatal que a gente, para nós entendermos, é fatal que, né, os atos do presente tenham reflexos no futuro, né? Isso pode se dar dentro da existência física, uma atitude de hoje ter consequências amanhã, né? Como pode se dar com uma mudança de plano, uma ação de hoje ter consequência quando a gente já desencarnou. É essa a percepção. Esse capítulo 2, ele está desenvolvido em 9 temas. Ele abrange 9 temas, com 62 questões. Né? Então, assim, resumidamente, ele fala de o nada e a vida futura, são 2 questões.
Intuição das penas e gozos futuros, são 3 questões. A intervenção de Deus nas penas e nas recompensas, são 2 questões. Natureza das penas e gozos futuros, são 18 questões. Penas temporais, são 7 questões. Expiação, muito se fala de expiação, né? Expiação e arrependimento, são 13 questões. Duração das penas futuras, são 7 questões. Ressurreição da carne, são 2 questões. E paraíso, inferno e purgatório, né, são 8 questões. Aqui dá para a gente, é conveniente que a gente faça assim uma nota, né? Quando se fala de duração das penas, as 7 questões que vão das questões 1003 a 1009, nós temos grandes personagens, grandes nomes, né? Nos falando a respeito. Então a gente tem lá dissertações de Santo Agostinho, de Lamennais, de Platão, de Paulo Apóstolo. Então, são textos, vamos colocar assim, repletos de um conteúdo muito elucidativo. Então, ali a gente tem muita coisa para explorar. Eu chamo a atenção porque, apesar de serem 7 questões, a gente vai se deter um bocadinho mais, né? E uma outra nota que eu gostaria de fazer é a respeito de quem usa o livro da FEB. O livro da FEB, né, se vocês forem olhar, ainda mantém, ainda hoje, né, a questão de número 1011, né, sem numeração. O que aconteceu é que, na revisão que Kardec fez, o Livro dos Espíritos é de 1857, em 1860 foi revisado, ele duplicou de tamanho, né, e nessa revisão de 1860, Kardec pulou a questão 1011, deixou de numerar a questão 1011, e isso ficou pelas 14 edições seguintes na França. No Brasil, a FEB mantém ainda, né, vamos dizer assim, tem esse cuidado de manter o original. Kardec não numerou e o Livro dos Espíritos, edição da FEB, também não numera. Então, quem usa a edição da FEB possivelmente não vai achar a questão 1011 numerada. Ela está lá, mas só não está numerada. Isso é só uma nota, uma curiosidade. Tá? Vamos então ao que interessa, né? Hoje nós vamos bater basicamente 3 temas, vamos explorar 3 temas, né? Os 3 temas iniciais. Vamos falar de o nada e a vida futura, intuição das penas e gozos futuros e intervenção de Deus nas penas e recompensas. Vamos lá. O nada e vida futura. A questão 958, né, formulada ao Espírito, está assim: por que tem o homem instintivamente o horror ao nada? Por que o nada, a ideia de nada, nos causa tanto horror, tanto medo, né? O nada é a inexistência, é a nulificação, é tornar nula a nossa individualidade, né? Para o ser humano, para nós, o nada significaria perder tudo que a gente aprecia, perder tudo que a gente sabe, perder tudo o que a gente sente. Então, é uma sensação de perda extrema, falar o nada, entrando para o nada, é a perda absoluta, né? É também um paradoxo muito grande, porque ele tira qualquer sentido da nossa existência física. Por que existir fisicamente destinado a ir para o nada, né? Então, é um grande paradoxo, cria uma grande confusão para nós, né?
tira o sentido, então, da nossa existência na carne. Está explicado aí o horror que a gente sente. O espírito, respondendo à questão, ele se limita a dizer, porque o nada não existe. Mas o nada que ele fala não existe é esse entendimento que eu acabei de colocar para vocês, né? É a nulificação do indivíduo, né? O desaparecimento de tudo o que constitui a nossa individualidade, né? Os nossos gostos, os nossos conhecimentos, né? Os nossos sentimentos. Então, ele diz, o nada, tal qual nós entendemos, né, e estamos colocando, não existe. Mas o nosso medo, o nosso temor, o nosso horror ao nada está exatamente aí, porque esse conceito abre para nós o vazio absoluto, né, a inexistência absoluta, né, a perda absoluta. Então, é o motivo do nosso horror. Na questão 959, Kardec pergunta ao espírito, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todos nós temos essa, vamos chamar assim, essa faíscazinha, essa fagulhazinha, esse sentimento instintivo, né, de que as coisas prosseguem. E aí o Kardec pergunta, mas de onde é isso? De onde nasce isso? Qual é a origem desse sentimento? Esse sentimento instintivo da vida futura é a vaga lembrança que a gente tem, né, das experiências antecedentes e do tempo que nós passamos, a última permanência nossa, na erraticidade, no plano espiritual. Então, quando a gente é investido novamente na carne, né, fica aquele sentimento, né, da vivência anterior. Assim como nós levamos para a erraticidade o sentimento do que nós estamos vivenciando agora, né, nós trazemos de volta à carne o sentimento das vivências da erraticidade. A vida é contínua, né? As existências é que se alternam. Então, instintivamente, lá no fundo da nossa reminiscência, da nossa lembrança, está a lembrança muito remota daquilo que nós vivemos na erraticidade. Daí, né, a origem do sentimento instintivo de que existe uma vida futura, de que as coisas prosseguem. Esse sentimento, ele se opõe ao nada. É isso que, vamos dizer assim, que não nos permite admitir o conceito de nada. Não existe o nada, né? E esse sentimento, ele implica, né, na manutenção da nossa individualidade. É este sentimento, né, que nos permite enxergar que nós somos um indivíduo, um ser definido, um espírito único, né, que permanece no tempo. Isso abre para nós a possibilidade, né, de entender a reencarnação. Então, as coisas se encadeiam, né? É esse sentimento instintivo, né, de que existe uma continuidade que nos faz admitir com tanta naturalidade o processo reencarnatório, a entrada na carne, a saída para a erraticidade, a reentrada na carne. Muito bem. Essa percepção só é vaga, né? Ela não é uma percepção forte, clara, né? Porque existe a resistência natural do corpo, né? E uma vez investido no corpo, né, manda a lei de Deus, a gente não tenha uma lembrança nítida, perfeita do passado. O esquecimento do passado
é parte do presente que Deus nos concede, né, de ter um início, um reinício de tarefa sem as peias, sem as pendências anteriores. Então, daí o sentimento instintivo de que a vida futura existe, né? A vaga lembrança da nossa permanência na erraticidade, o entendimento, né, de que somos um indivíduo único, ser criado por Deus, né, imortal na essência do Espírito, que prossegue à eternidade. Quando a gente entra em intuição das penas e gozos futuros, né, então Kardec pergunta ao Espírito: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras, futuras? O Espírito traz consigo o pressentimento da realidade. Não dá para a ilusão, vamos colocar assim, né? Ela não é uma coisa perene. O Espírito não consegue iludir-se continuamente. A percepção da realidade, né, é uma constante para nós. Então o Espírito traz consigo esse pressentimento da realidade. O sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. A consciência da justiça e da bondade de Deus não nos permite acreditar que o justo e o mal, né, estejam na mesma categoria aos olhos de Deus, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa pelo bem e o castigo pelo mal que tenham feito. Isso é instintivo quase, né? Uma voz interior, aquela que nós chamamos consciência, uma voz interior nos adverte, né? Mas nós normalmente não lhe prestamos atenção. E esse é o nosso erro. O Espírito coloca assim: melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. O que a gente tem é, vamos dizer assim, acima das construções que a gente possa fazer, a consciência soberana, limpa, né, de que a cada erro corresponderá necessariamente uma consequência que será dolorosa, né, e a cada acerto uma consequência que será, vamos chamar, feliz. Vamos usar o termo feliz, né? Isso para nós funciona mecanicamente, né? Então, ele pergunta: de onde se origina a crença, né, de que existem penas e recompensas? Né? É a nossa própria consciência, né, que nos adverte que o procedimento está correto ou está errado, que ele nos causará dor ou felicidade. Essa consciência, né, é que baliza, que dirige, que orienta, né, essa nossa crença. Nós temos a convicção de que o erro feito agora, mesmo que a gente não queira admitir, ele vai gerar uma consequência dolorosa futura, né? Assim como o acerto ou o bem que a gente faz também vai gerar uma consequência feliz, né? Então, é assim, né, que a gente consegue definir a origem dessa crença, né? É a consciência perfeita, né, de que a justiça de Deus não pode colocar duas criaturas de procedimento diferentes ao mesmo nível. Elas têm que ser, vamos dizer assim, separadas pela essência do seu caráter. E cada um
deverá necessariamente ser confrontado com as consequências daquilo que fez, né? A opção que fez. Então, isso para nós é inato. Não existe como a gente se iludir a respeito disso. A questão 961, e no prosseguimento, o Kardec pergunta: qual o sentimento que domina... Me desculpe, a sinusite está me atacando muito. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? É a dúvida, o temor ou a esperança? E aí o Espírito responde de uma maneira objetiva e fácil de entender. Ele diz: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. O sentimento dominante na hora do desencarne, ele é variável, né? Não é um sentimento comum a todos os homens. E ele é variável na medida, né, que cada um de nós conhece a sua essência moral. Nós temos que entender que a vida de aparência que a carne propicia, né, não é a realidade do espírito. O espírito convive consigo mesmo, com a sua essência, com a sua natureza, o tempo todo. Esteja encarnado ou esteja desencarnado. O que acontece quando a gente está encarnado é que a vida de relação, os interesses materiais, vamos chamar assim, fazem uma capa, né, nessa essência do espírito. Mas o homem está se defrontando com um momento que é fatal. Ele deixa a capa, ele está no momento do desencarne. E aí a sua essência fica mais forte, né, do que os reclames do mundo físico. Então é ele consigo mesmo num momento, vamos chamar de passagem, de um plano para o outro, onde ele tem que deixar a indumentária que lhe permitia esconder as suas deformidades, né, e olhar para si mesmo tal qual é. Neste momento, o sentimento que domina o homem é de conformidade com a sua natureza moral. E aí o espírito, de forma resumida, vai direto àqueles, né, que são incrédulos. Ele chama de céticos, né? Os que são incrédulos se defrontam com a dúvida. Não sabem o que vai acontecer. Aqueles que sabem-se culpados têm medo, porque terão que defrontar a consequência dolorosa. E aqueles que agiram bem têm esperança de melhoria, de uma continuidade na vida, né, melhor. E por fim, né, a questão 962, falando a respeito da intuição de penas e gozos, né, a 962, o Kardec pergunta assim: mas como pode haver gente incrédula, né, uma vez que todas as almas, né, transitam pela erraticidade, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento dessas coisas espirituais? Como é que se justifica que tenha gente que diz que não acredita, né, na existência de dois planos e no trânsito dele entre os planos, né? Muitos irmãos dizem isso com uma convicção que assusta, né? Nós admitimos, né? Outros não admitem. E aí o motivo da pergunta do Kardec: por quê, né? Como pode haver gente cética ou incrédula,
né, se todos os espíritos transitam, né, do campo material para o campo espiritual, né, o mundo material para o mundo espiritual e vice-versa, transitam para lá e para cá. E aí o Espírito responde, os incrédulos, que são minoria, são incrédulos de conveniência. Ele diz, via de regra, o são por orgulho, na ânsia de parecerem fortes durante a vida, né? Muitos irmãos deixam de admitir uma coisa que para eles está lá, a mesma centelha que nós temos da vida futura, eles têm, né, aquela mesma noção, né? Mas para parecerem fortes, né, não parecerem carolas, né, então eles acabam por recusar, né, essa admissão. Os incrédulos são incrédulos, diz o Espírito, por conveniência, porque efetivamente todo mundo transita de um lado para o outro. E ele só não reconhece porque não deseja. Não deseja. Ele acha que o outro que reconhece, né, é fraco. Ele não, ele é forte. Ele se basta, vamos dizer assim, né? Por fim, o último tema, né, é a intervenção de Deus nas penas e recompensas. A questão de número 963, Kardec pergunta assim, e é muito interessante. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós? Não é Ele, Deus, muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos, aos olhos de Deus, alguma importância? A questão é, Deus está nos acompanhando, nos olhando, nos avaliando, nos fiscalizando, né? Essa é a questão que se coloca. E aí o Espírito diz, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Deus dá aos homens, os meios de se guiar, né, e progredir. E deixa os homens livres, né, para proceder. Na verdade, ele está acompanhando, mas ele não está interferindo. É isso que o Kardec pergunta, né, e é isso que o Espírito responde. Todos estão debaixo do olhar de Deus, todos estão acompanhados pelo olhar de Deus, né? Mas Deus não interfere. E aí cria-se, vamos dizer assim, o dilema. Mas se ele não interfere, como é que ele pune, né? E aí a questão 964 é nesse sentido. Ele diz assim, pergunta Kardec, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Nós temos conosco, dentro da ideia religiosa, que Deus recompensa ou pune, ele recompensa ou pune, né? E para isso ele teria que nos acompanhar a todos, essa imensidade de filhos criados, né, pessoalmente e continuadamente. Não que não seja possível, né, já que na sua grandeza, na sua onipresença, onisciência, Deus acompanha efetivamente. Mas a questão não é se ele tem capacidade ou não. É como é que foi montado
ou vamos chamar o esquema, né, segundo o qual os filhos de Deus seguem na senda do progresso, né, fazendo as suas opções, vivenciando as suas experiências. Então a pergunta é, mas será necessário que Deus fique observando cada um para punir ou para recompensar? Né? E aí o Espírito responde assim: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. O que nós temos que entender, né, é que nada escapa vamos dizer assim, a supervisão, ao controle de Deus. Né? Quando se diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, nós estamos falando de um sistema que Deus criou, né, que independentemente da sua ação, né, continua em modo contínuo. Ele é um sistema que continua, que não precisa acionamento para ele prosseguir. Né? Então, o fato, né, de Deus ter criado um sistema harmônico, né, e equilibrado, garante que as coisas funcionem em modo contínuo. Deus não precisa proferir uma decisão a cada ato nosso. Ele não precisa dar uma sentença, como se fosse um grande juiz, né, para cada opção que nós fazemos. O sistema já está montado assim. Então ele criou um sistema harmônico e equilibrado. Se ocorre algum fato desequilibrante, se a gente faz alguma coisa que desequilibra o sistema, né, o sistema, por compensação, o sistema tende a recuperar o equilíbrio, exigindo um outro fator, uma outra ocorrência, né, que se contraponha àquele fato gerador. Um irmão nosso, Isaac Newton, né, grande físico inglês, ele é responsável pelas leis de gravidade, gravitação universal, a mecânica clássica que nós conhecemos, né, a ótica. Ele, observando a natureza, ele criou uma das leis da mecânica, a terceira lei de Newton, né, que nós conhecemos como lei de ação e reação. Né? E ele diz assim, que toda força que vai numa direção, né, toda força se opõe a uma outra, né, de igual intensidade de sentido contrário, de forma a manter o sistema em equilíbrio. Essa é a constatação de Newton. No nosso caso, nos nossos estudos, né, esse princípio, que é a lei de Newton, não é de Newton, é de Deus. Foi Newton que conseguiu enxergar. Né? Por isso que fala lei de Newton, mas a lei é divina. Né? Essa lei divina, aplicada no nosso campo de estudo, né, deveria ser chamada não de ação e reação, que é a lei da física, mas sim de causa e efeito. Então, o sistema que Deus criou, para cada causa tem um efeito que tende a reequilibrar o sistema. Né? Essa é a forma, né, como funciona a criação divina, não exigindo que o pai, né, esteja o tempo todo a corrigir pessoalmente cada um de seus filhos. Aqui na questão 964, logo na sequência, fechando esse tema, tem um apólogo, é um conto alegórico, né, que dá a exata noção, seria uma parábola de Jesus, um conto alegórico, né, que dá a exata noção dessa lei de causa e efeito. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir
e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes a regra. Se seguires a regra, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Assim, Deus conosco, né? Nos deu, vamos chamar assim, as ferramentas necessárias para que nós consigamos ou a plenitude da satisfação ou a derrocada geral, dependendo de como é que a gente se acha, como é que a gente aja, como a gente aja, né? No final do apólogo, ele comenta assim: não é verdade que este campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo à colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal seu tempo, nenhum recurso resta. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter a respeito da resposta que o Espírito deu a Kardec. Quando Kardec pergunta se é necessário que Deus esteja ali, atuando ao nosso lado como nosso bedel, como nosso orientador pessoal. E ele diz, não é assim. Ele te deu as ferramentas para você se guiar, né, para você agir, né, na conquista ou da riqueza, um campo que lhe dê o sustento, ou da pobreza, da miséria, né? Depende do seu trabalho, depende do seu esforço. Mas Deus vai mais além. Essa é a história do jovem que recebeu um campo para cuidar. Deus vai mais além. Ele nos garante a oportunidade do retorno, caso a gente não tenha sido feliz nas opções. Então, aqui também se fala da regra da reencarnação, né, como sendo uma forma, né, de Deus conceder a nós, né, a oportunidade do acerto. O erro nos causa necessariamente a dor, o sofrimento, o remorso, o mal-estar, né? Mas nós não precisamos ficar com ele eternamente, né? Deus, na sua infinita bondade, nos permite uma nova oportunidade, uma nova tentativa para que a gente consiga acertar. Então, aqui nós encerramos, fechados os 45 minutos, né? Nós encerramos por hoje essa parte esses 3 primeiros temas do capítulo 2 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, né? Se os irmãos tiverem qualquer comentário, qualquer acréscimo, tal, por favor, coloquem aí no nosso espaço para comentários, tal. E a gente tem o maior prazer em responder, em debater, em esclarecer ou buscar esclarecimento, se a gente não tiver a luz suficiente. Tá? Vamos encerrando, agradecidos a Deus pela oportunidade, agradecidos
a Jesus e aos bons amigos, a companhia, o acompanhamento, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha assim, debaixo da sua luz, para que a nossa visão se faça clara na identificação dos grandes objetivos que nós ainda devemos alcançar. E que os nossos caminhos iluminados nos permitam caminhada segura na direção desses objetivos. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz aos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.